Então eu tenho o maior privilégio, por Deus, eu tenho a maior alegria de ler, de gravar este vídeo, deixar escrito na minha página sobre a derrota do maligno, do adversário das nossas almas, o Satanás. A Bíblia diz no Apocalipse capítulo 20 que Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. O apóstolo João diz para nós que ele viu descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Diz a Bíblia que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Veja, ele tem dois nomes. Ele tem dois nomes. Ele prendeu o dragão. O dragão. Ele prendeu a antiga serpente. Veja, o dragão, ele é conhecido como o dragão, ele é conhecido como a antiga serpente e ele é conhecido também como o diabo. Na verdade, ele tem 4 nomes. Dragão, antiga serpente, Satanás e diabo. 4 nomes é dado para ele. E diz a Bíblia que esse anjo que desceu do céu, que tinha a chave do abismo e também tinha uma grande cadeia, o que aconteceu? Ele amarrou por 1000 anos. Ou seja, o dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás será amarrado pelo esse anjo de Deus por 1000 anos. E aí o que acontecerá? O anjo vai lançar ele no abismo, ou seja, no inferno, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele. Para quê? Para que mas não enganasse as nações. Então, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, qual é a função dele? É enganar as nações. É ele que engana. Ele não engana só uma nação, ou 2 nações, ou 3 ou 4. A Bíblia é bem clara em dizer que ele engana as nações. Até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Diz a Bíblia, e não é eu, que depois importa que esse dragão, que essa antiga serpente, que esse diabo, que esse Satanás, importa que seja solto por um pouco de tempo. Quem vai nos exaltar diante desse acusador, diante desse adversário que nos odeia, ele nos odeia, ele me odeia, ele odeia todo crente, todo filho de Deus, e ele quer derrotar a nossa fé, ele quer nos matar, ele quer nos, enfim, fazer enganar, ele quer nos enganar, ele quer nos seduzir. Ele é o enganador, ele enganou a Eva, a primeira mulher que Deus criou. Ele já me enganou também, fez-me acreditar, tá entendendo? Em mentiras por alguns tempos. Então, ele enganou a Eva. E a Eva já sabia que ela não poderia comer daquela fruta. Deus já tinha dado uma ordem para a Eva que a Eva não poderia comer daquela fruta, porque no dia em que a Eva comesse daquela fruta, ela certamente morreria. Deus já tem dado para nós uma ordem. Te santifica, te purifica, te guarda, não pecas mais, não comete iniquidade, guarda-te do mal, não faz isso, não faz aquilo. Deus nos dá um monte de ordens. Espera-me, o meu julgamento, espera-me que eu estou chegando. Mas a serpente foi lá e conversou com a Eva, permitido por Deus. Esse dragão, essa antiga serpente aqui, o diabo foi lá e disse para Eva que não ia acontecer nada daquilo, que ela não morreria, porque Deus sabia que no dia que ela comesse aquela fruta, certamente abriria os olhos dela e ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Ou seja, ela deu crédito às palavras do mentiroso, do diabo. Por isso que ela pegou aquela fruta, comeu, deu para o seu marido e ele conseguiu derrubar Adão, ele conseguiu derrubar a mulher. Amém? O que acontece? Os dois é lançado fora do abismo. Mas Deus sentencia os três, tanto porque a Eva joga a culpa na serpente. O homem, quando questionado por Deus, joga a culpa na mulher. Ah, a mulher que tu me deste para ser minha companheira, para ser a minha auxiliadora, me deste da fruta e eu comi. E aí Deus pergunta para a mulher, o que foi que tu fez? Ah, foi a serpente que me enganou. Então a função da serpente é enganar. Ele engana, ele é perito, é a função dele. E ele não engana só uma nação, ele engana nações. Então, quando o anjo prendeu o diabo, prendeu o dragão, prendeu a serpente, o que vai acontecer? As nações não serão mais enganadas. Amém? Não serão mais enganadas por ele. E ele viu tronos e assentaram sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar. E ele viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão. E esses que foram degolados por causa do testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e eles não receberam o sinal da testa nem na mão, eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Diz a Bíblia que esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Segunda morte é o lago de fogo de enxofre. Amém. É o lago de fogo de enxofre. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo reinarão com ele 1000 anos. Então, para mim é um privilégio muito grande, é uma alegria muito grande estar aqui propagando a derrota do diabo, o fim, o destino traçado pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus, o Pai de Jesus Cristo. Amém. Satanás depois é solto e depois vencido para sempre. No mesmo capítulo 20 do livro de Apocalipse, nos fala que Satanás é solto e depois vencido. O dragão é solto. E aí o que acontece? O anjo soltou o dragão do abismo, o monstro, o enganador, o destruidor, etc, etc. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cerraram o arraial dos santos e a cidade amada. Isso lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Diz a Bíblia, mais desceu fogo dos céus e devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então eu tenho muita alegria de estar lendo esta passagem, de ler e reler, ler e reler, ler e reler, que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, amém, onde já está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos. Então veja que quando o diabo acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como areia do mar. Para quê? Para ajuntar em batalha. Para as ajuntar em batalha. Veja que há uma batalha
Só que a batalha dele será uma batalha que Jesus Cristo derrota. Nós estamos numa batalha, o bem contra o mal, a justiça contra a injustiça, os bons contra os maus, os justos contra enfim, os honestos e desonestos, os que temem a Deus e os que não temem a Deus, os amam a equidade e os que odeiam a iniquidade, os que creem em Deus e os que não creem em Deus, os que adoram a Cristo e os que odeiam a Cristo. Essa é a batalha do cristão, a batalha da filha de Deus, que quer fazer algo para Deus, que quer evangelizar, que quer pregar o evangelho, que quer, glorificar o nome de Cristo na terra, que quer propagar a palavra de Deus, mas o maligno, o diabo, quer difamá-la, quer derrotá-la, quer que ela se entristeça, quer que ela se desane, quer que ela caia no pecado, quer que ela caia na iniquidade, quer que ela faça o mal para ela, quer que a família dela seja destruída, quer que, enfim, é o contrário do bem. Mas Deus quer o nosso bem, Deus quer o nosso bem-estar, Deus quer a nossa alegria, Deus quer o nosso regozijo, Deus, Jesus quer a nossa vitória. Amém? Jesus quer a vitória daquele que confia em Cristo. Aquele e aquela que acredita na palavra de Deus, que tem fé em Jesus, que deposita toda a confiança em Jesus, que ama a verdade da palavra, porque a Bíblia é a verdade absoluta de Deus, é a Bíblia. Então, e que não gosta de ser enganado, porque tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade está dentro dele, está dentro dela. E ela não é enganada. Ela não é enganada, ele não é enganado pelo falso amor, uma falsa ilusão, uma falsa paixão, vivendo uma falsidade, vivendo uma ilusão, vivendo um conto de fadas. E eles batalham contra Cristo. Mas aqui está a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Quem vencerá nessa batalha? Está já revelado no capítulo 19, versículo 11, que o apóstolo João, ele viu o céu aberto, ele viu um cavalo branco, ele viu que estava sentado sobre o cavalo branco, que é Jesus, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele viu os olhos do Jesus como olhos chama de fogo, e sobre a cabeça de Jesus havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E Jesus estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia um exército que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é? Jesus Cristo. Amém. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes.
E o apóstolo João viu a besta e os reis da terra e o seu exército reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoravam sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves fartaram de suas carnes. Amém. Então nós glorificamos o nome deste Deus. Nós damos honras e glórias e louvores a Jesus Cristo, porque é o grande vencedor de Satanás, da besta 1, da besta 2, e de todos aqueles que estão contra o seu poderio, o seu senhorio e o seu reinado. Amém. Nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor hoje para toda a eternidade. Amém. Louvado seja o nome desse Deus glorioso. E aí fala do juízo final no capítulo 20, depois que Satanás é derrotado, o diabo também é derrotado, o dragão, todo mundo é derrotado. Aí vem o juízo final, aí fala do novo céu, nova terra, nova Jerusalém. E aí fala também, acaba a demonstração de conclusão, no capítulo 22 acaba o livro. Mas aqui, esse Apocalipse é a revelação de Deus para nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que tudo pode, que tudo vê. Aí ele fala do juízo final, que ele viu um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Ele viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriram-se outros livros, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aí deu o mal aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? E aqui acaba o juízo final.